Boa noite ao pessoal que está entrando. Vamos aguardar o nosso horário às 19h30. Mas já podemos ir dando um alô. Eu vou pedir para quem já entrou, se puder dar um ok para mim, se tá boa a imagem, se está bom o som, por favor. Vocês poderiam me dar um ok nos comentários se o som está bom? Boa noite. Vocês estão me ouvindo bem? Que bom. Obrigada, Terezinha. Nós vamos aguardar um pouquinho, dar o nosso horário. Já vou agradecendo a vocês que vão chegando. Ótimo, obrigada, Carlos. E a gente tá uns minutinhos antes, né? Estamos um pouquinho adiantados, para a gente já poder aguardar o pessoal que vai entrando. Boa noite a todos que vão entrando, sejam bem-vindos. E assim que der o nosso horário, nós vamos iniciar. Boa noite a todos. O som está bom? Obrigada por informar, Rosália. E já, daqui a pouquinho, nós damos início. Deixa eu conferir aqui o horário. Ok. Temos 2 minutinhos ainda, pessoal, para a gente iniciar. Enquanto isso, vamos tomar uma aguinha, né, para poder cuidar da garganta. Boa noite aos que estão chegando. Bom, gente, está dando o nosso horário.
19h30 foi o horário que nós marcamos para iniciar. Então, uma boa noite oficial a todos aqui presentes. Sejam muito bem-vindos. Eu quero agradecer, em primeiro lugar, né, ao Leal por esse convite, a Maria, especificamente, né, que está sempre em contato comigo. Eu que já estive aí nessa casa aí com vocês algumas vezes, e agora eu tenho o prazer de estar aqui da minha casa junto com vocês aí do Leal. Então, eu agradeço muito e eu espero que essa noite seja, que a gente tenha momentos aqui muito gostosos, de muito aprendizado, de muita reflexão, não é verdade? E é para isso que nós marcamos o nosso encontro, né? Para a gente poder falar um pouquinho mais dos ensinamentos do nosso Mestre Jesus, para a gente poder refletir um pouco mais e para que a gente possa levar esses ensinamentos para todas as pessoas, né? Através das redes sociais, o quanto isso é importante, o quanto isso é bom. Então sejam bem-vindos. Para a gente iniciar, eu vou convidar todos vocês, cada um nos seus lares, mas que cada um de nós possamos elevar a nossa prece, que cada um de nós possamos agora nos conectar, mesmo fisicamente distante, nós sabemos que espiritualmente nós podemos estar ligados, né, por um fio invisível, através da prece, através da oração. Então eu vou convidar a todos vocês, cada um no seu lar, vamos fechar os nossos olhos, eu daqui também fecho os meus olhos, e nesse momento nós vamos nos silenciando os pensamentos, respirando profundamente. Então busca aquela respiração profunda para agora você sentir teu corpo e deixar que ele se acomode, que ele se aquiete, aquietando os seus pensamentos, os teus sentimentos, para que nesse momento você esteja aqui presente para poder participar, para poder ouvir, para poder receber. E juntos vamos elevar o nosso pensamento aos mentores amigos, aos mentores da Casa Leal, aos mentores individuais de cada um de nós. E juntos vamos até nosso Mestre amado Jesus e a Deus nosso Pai, agradecendo essa oportunidade bendita de mesmo longe fisicamente nós podemos nos encontrar através de mais um canal. Então nós agradecemos por isso, pedindo ao nosso Mestre amado que nos envolva em paz, em luz, a cada lar que esteja presente aqui nessa live, que todos nós possamos estar envolvidos na paz e no amor do nosso Mestre amado Jesus. Se conosco, Mestre, nos orienta, nos fortalece, nos abençoa, e que na noite de hoje nós possamos relembrar um pouco mais das suas lições tão amorosas. E assim nós iniciamos a nossa palestra, a nossa live, o trabalho de hoje do Grupo Leal. Graças a Deus, que assim seja. Muito bem. Boa noite a todos. Acho que alguns chegaram, nós já estávamos em prece, não é verdade? Bom, então agora, gente, a nossa live de hoje, né, a nossa palestra virtual de hoje, chama-se A Lei do Amor. E a Lei do Amor, ela está lá no capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, né, onde diz o seguinte: amar ao próximo como a ti mesmo. Eu vou ler só um pequeno trechinho, só o início dessa lição, para a gente poder entender sobre o que nós vamos falar, sobre o que nós vamos aprender na noite de hoje. Então lá, Instruções do Espírito, a Lei do Amor, diz assim, bem no início, item 8. O amor resume inteiramente a doutrina de Jesus, porque é o sentimento por excelência, e os sentimentos são os instintos elevados à altura do progresso realizado. No seu início, o homem não tem senão instintos. Mais avançado e corrompido,
só tem sensações. Mais instruído e purificado tem sentimentos. E o ponto delicado do sentimento é o amor, né? Essa mensagem é trazida pelo Espírito Lázaro, né? E a gente sabe o quê? A gente sabe que toda a base do ensinamento de Jesus é o amor, né? Jesus, a gente fala, né? Foi a personificação do amor aqui na Terra. Não só a sua fala, mas como as suas ações era baseado no amor, né? Foi após a chegada de Jesus que o homem passou a conhecer o amor verdadeiro. Lázaro fala uma coisa muito interessante nessa lição, né? Que o homem, no começo, ele tem então somente instintos, né? E os instintos, quando trabalhados em nós, a gente passa a ter sensações, e se nos trabalharmos mais ainda, nós passamos a ter sentimentos. E o ponto mais delicado, quando ele fala delicado, não é no sentido de frágil, mas delicado naquela questão do puro, né? O ponto mais puro do sentimento é o amor, né? E não esse amor que a gente conhece por aí hoje em dia, que a gente sempre fala, né? Inclusive pegou moda, eu amo isso, eu amo aquilo, eu amo tal coisa. E não é desse amor que Jesus veio ensinar pra gente. Ele veio ensinar um amor sublime, um amor delicado, como diz Lázaro, né? Delicado a ponto de fazer transformações na vida das pessoas. Mas vamos pensar um pouquinho sobre o que Lázaro falou. Ele diz que no início o homem tem senão instintos. Gente, e quem é que tem instintos? Os animais também têm instintos, não é verdade? E os animais usam os seus instintos para sua sobrevivência. Os animais sobrevivem, principalmente os animais que vivem nos seus habitats, no seu habitat natural, né? Os animais selvagens que vivem no seu habitat natural, eles precisam do instinto para que ele possa sobreviver. Para quê? Para que ele possa comer, para que ele possa acasalar, para que ele possa se proteger, ele usa instintos. E o Lázaro está dizendo que nós temos também, né? Quando nós estamos numa questão moral, espiritual, pequena ainda, né? Sem muito ter se trabalhado. Então, hoje em dia, mesmo que nós sabemos disso, nós estamos numa categoria acima dos animais, nós temos a inteligência, não é verdade? Porém, quantos de nós estamos vivendo somente usando os instintos, não é? Porque o homem anda correndo muito atrás dessa sobrevivência, atrás das suas coisas materiais, né? Precisa ter isso, precisa ter aquilo, precisa trabalhar para sobreviver, precisa trabalhar para comprar comida, para ter roupa, para gastar, para viajar, para ter uma série de coisas. Isso não é errado, isso é normal, isso é natural. Porém, será que nós estamos vivendo somente no instinto? Será que nós estamos somente nessa fase do instinto que até os animais têm? Então a gente precisa olhar para a nossa vida e começar a perceber isso, né? E para a gente perceber isso, não tem como perceber sem antes perceber os nossos comportamentos, né? Como que nós nos comportamos, como que nós falamos, como que nós sentimos. Isso é muito importante. E a gente só consegue perceber isso quando a gente se observa. Não tem como perceber isso se a gente não se observar. Por isso que Jesus, né, falou muito, vês um cisco no olho do teu irmão e não vês uma trave no seu. Porque muitas vezes, a maioria das vezes, nós estamos olhando para fora. O animal, ele olha para fora. Porque o animal, ele precisa procurar sua caça, ele precisa se proteger. Então, se nós ainda estamos fazendo isso, nós ainda estamos fazendo como os animais. E aí ele diz o seguinte, né? Um pouquinho mais evoluído, porém corrompido, o homem tem sensações. Que eu acho que muitos de nós estamos encaixados nisso, né? A gente tem sensação, então uma hora eu gosto, outra hora eu desgosto, uma hora eu tenho raiva, outra hora eu tenho amor, outra hora eu tenho felicidade, outra hora eu tenho tristeza. A gente vai experimentando sensações. Mas mais purificado, o homem tem sentimentos.
né? Então, o que ele está falando para a gente? Ele está falando para a gente a questão da nossa evolução, que tanto a doutrina espírita fala para a gente, né? Chamado da reforma íntima, que é justamente a gente poder, para se reformar, você precisa olhar ali o que está ruim, você precisa olhar o que precisa ser corrigido, o que precisa ser acrescentado, o que precisa ser tirado, né? Para que a gente possa fazer esse caminho evolutivo. Porque nós sabemos que todos nós trazemos a sementinha chamada amor, não é verdade? Jesus disse isso pra gente, a doutrina tem nos ensinado isso. Todos nós carregamos uma centelha divina dentro de nós, né? A gente já carrega a centelha do Cristo, né? Do iluminado. Porém, Jesus disse para nós, né? Brilhe a vossa luz, ele está dizendo. Você tem que fazer essa luz brilhar. E essa luz, ela não vai brilhar se a gente ficar ainda nessa categoria, né? De usar só os nossos instintos muito próximo dos animais, né? E para que a gente possa fazer isso, para que essa centelha, essa sementinha do amor que foi trazida, que foi depositada em nós, o que é que nós precisamos fazer, né? Gostaria aqui de lembrar, tem uma fala de Paulo de Tarso, que ele diz o seguinte: quando você planta, você não planta a árvore pronta, você planta a semente que germinará e que nascerá uma árvore e que dará frutos, tá? Só que para que essa semente germine, para que ela vire uma árvore, para que ela tenha frutos, precisa fazer um trabalho, não é? O que a gente faz com uma semente? Primeiro você vai lá e prepara a terra, depois você bota a semente. Se você não colocar numa terra fértil, essa semente ela pode apodrecer, não é? Se você plantar, o que é que você precisa fazer? Você precisa aguar, você precisa colocar adubo e você precisa também estar o tempo todo de olho. Por quê? Porque pode ser que cresçam em volta dessa sementinha ervas daninhas. Então, o tempo todo eu tenho que estar cuidando, porque se eu deixo de cuidar da terra, se eu deixo de aguar essa terra, se eu deixo de tirar as ervas daninhas, o que vai acontecer? Essa semente ela não vai germinar, né? Essa semente pode ser que ela germine, pode ser que ela seque no meio do caminho. E tudo isso, né, quando Jesus traz, que isso está lá na parábola da semente, né? De espalhar lá a semente, esqueci agora o nome da parábola, mas ele está dizendo exatamente isso para nós, para que esse amor, né? Que Lázaro fala que nos sentimentos ele é o ponto sublime, para que isso aconteça em nós, precisa haver um trabalho em nós, né? Um trabalho da gente poder sair do ponto lá dos instintos, ir para o ponto das sensações, chegar no ponto do amor e nesse amor sublimar ainda, né? Através das nossas ações, dos nossos sentimentos, através dos nossos pensamentos, através da reforma íntima que a gente vai fazendo em nós mesmos. Então, primeiro, a gente poder pensar o seguinte: em que fase que eu estou? Será que eu estou ainda na fase instintiva, que eu só estou olhando para fora e buscando sobreviver neste mundo, né? Será que eu já passei para aquela fase de sensações e que além de sobreviver eu já procuro olhar para alguns sentimentos? Será que eu já estou olhando a necessidade ou a possibilidade de ir para a fase dos sentimentos? E quando eu estou na fase dos sentimentos, será que eu estou enxergando a possibilidade de sublimar tudo isso? Então a gente percebe que é um caminho, não é uma mágica, né? Não tem como a gente começar a nossa fé, seja ela em que doutrina for, fazer as nossas orações e achar que vai acontecer alguma coisa milagrosa, porque não vai. A doutrina espírita nos ensina com muita clareza que não há milagres, né? Há um trabalho que cada um tem que fazer, cada um tem o seu.
né? E esse trabalho de chegar na evolução, onde temos sentimentos e sentimentos sublimados, é um trabalho individual de cada um de nós. Então, quanto é importante este olhar para nós, a responsabilidade, né? Porque é lindo a gente falar de lei do amor, é lindo a gente falar, nossa, vamos amar, né? Vamos amar uns aos outros, porque Jesus falou, né? Ame ao próximo como a ti mesmo. Jesus pede para que a gente ame, mas como fazer isso? Será que a gente vai fazer isso só fazendo nossas preces? Será que a gente vai fazer isso só indo à casa espírita ou à igreja? Será que a gente vai conseguir fazer isso somente tomando os passes? Não vai, não tem como, né? Porque esse trabalho dessa sementinha chamada amor, que está aqui dentro da gente, para ela poder germinar, para ela poder florescer, criar uma árvore robusta, com galhos robustos, é preciso um grande trabalho nosso. É preciso uma dedicação nossa. E essa dedicação nossa, uma dedicação para olhar para a gente com amor, com mais amor para nós, por nós mesmos, né? Se Jesus disse que nós tínhamos que amar ao próximo como a nós mesmos, então é necessário que a gente primeiro pratique esse amor em nós. E praticar esse amor em nós é justamente isso. Poder olhar para nós e perceber em que fase que é que eu estou dentro disso. Eu estou ainda nos instintos, eu estou ainda na fase só de sensações, eu já subi para a fase de sentimentos. A gente sabe que claro que nós temos sentimentos de amor, a gente consegue experimentar isso, né? Principalmente quando nós temos filhos, quando nós temos nossos pais também, e aí todo mundo nasce de um pai e de uma mãe, né? Então a gente consegue experimentar esse amor. Muitas vezes ainda é um amor cheio de julgamento, é um amor ainda cheio de cobrança, mas é um ensaio já para esse amor. Então, quanto é importante a gente ter esse compromisso, não é verdade? Eu gostaria de lembrar a carta de Paulo aos Coríntios, né? Que na primeira carta de Paulo aos Coríntios tem aquele poema lindo que ele fala sobre o amor, que ele fala sobre a caridade. Ele diz o seguinte, né? Num determinado trecho, ele diz o seguinte, né? Mesmo que eu faça todas as coisas, que eu dê todos os meus bens, que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não houver amor, eu nada sou, eu nada terei feito. Em alguns textos a gente acha a palavra caridade, em outros a gente acha a palavra amor, né? Mas o que é o amor se não a caridade em ação, como também nos ensina o Evangelho, não é verdade? E vice-versa, a caridade é o amor em ação, o amor é a caridade em ação. Então Paulo, nesse poema, ele diz isso, se não houver amor, se não houver a caridade, eu nada fiz, eu nada serei. E dentro desse poema há um trecho também que eu gosto muito que diz o seguinte, ele diz que o amor, ele é benigno, o amor não causa mal, o amor não causa dor. Então a gente precisa entender primeiro o que significa, qual o significado da palavra benigno. Quando nós falamos benigno, benigno quer dizer o seguinte, benigno é aquilo que não causa mal. Benigno é algo que não te causa dor, não te causa mal. Então a gente está entendendo que o amor, quando ele é de verdade, ele não causa dor. Então seria legal a gente poder analisar isso. Se o amor não causa dor, o que é que nós estamos fazendo em nome do amor que anda causando dor? Porque muitas vezes é aquilo que eu falei agora há pouco. A gente não para se olhar, a gente não para se observar. A gente observa pouquíssimo sobre nós mesmos. Você já parou para observar você dentro de um ambiente? Às vezes você está no teu ambiente familiar, às vezes você está no seu ambiente religioso, da sua fé, às vezes você está no seu ambiente de trabalho ou no seu ambiente social. Você alguma vez parou para observar como são os seus comportamentos dentro desses ambientes? E quando eu falo de comportamento,
é sobre aquilo que eu faço, como que é o tom da minha voz, como que é o meu olhar, como que é a minha fala. E isso é algo muito superficial. É que isso está no nosso. Isso é um dos níveis neurológicos que nós temos, é a capacidade de perceber os nossos comportamentos. Será que a gente tem percebido os nossos comportamentos? E olha que esse é o primeiro nível neurológico que a gente tem. O que está mais assim, acima, o que está mais na cara. E muitas vezes a gente não consegue perceber o nosso comportamento. Se eu não consigo perceber o meu comportamento, será que eu estou percebendo os meus sentimentos ou as minhas sensações? Porque os meus sentimentos e as minhas sensações, ela está num grauzinho um pouquinho mais profundo que os meus comportamentos. Será que eu consigo perceber? Quando eu estou ali na minha família, com os meus amigos, ali dentro da minha fé, quando eu estou lidando com as pessoas, quando eu estou trocando com as pessoas, além dos meus comportamentos, quais são os sentimentos e sensações que eu estou tendo naquele momento, que só eu sei. Eu e Deus, né? Eu e os mentores e Deus e Jesus sabemos, mas ninguém sabe. Mas só que às vezes a gente não percebe. Por que a gente não percebe? Porque a gente não para se observar. E no nível mais profundo ainda, a gente pode perceber quais são as crenças que nós carregamos. Então, às vezes, eu estou diante de uma pessoa, diante de um público, ou na minha família, ou nos meus amigos, ou na minha fé, eu faço coisas porque eu acredito em algumas outras coisas. Então, por exemplo, para poder deixar isso bem claro, às vezes, se eu tiver, por exemplo, dentro de um grupo social com os meus amigos, e aí, como eu acredito que eu valho menos do que eles, que eu sei menos do que eles, eu tenho um comportamento de me calar. Eu tenho um sentimento, às vezes, de não merecimento, às vezes eu tenho um sentimento de medo. Por quê? Porque eu acredito que o outro, às vezes, é melhor do que eu. Isso é um nível mais profundo que a gente não se percebe. E mais profundo ainda, quem sou eu? Quem sou eu quando eu estou no meu lar, com a minha família? Quem sou eu quando eu estou na casa espírita? Quem sou eu quando eu estou no meu trabalho? Quem sou eu quando eu estou com os meus amigos? Será que a gente já parou para se perceber? E mais profundo ainda, quem sou eu, espírito? O que eu carrego? Como espírito eu posso me comportar? Poucas vezes nós paramos para olhar para isso. E parar para olhar para isso é necessário, para que eu possa me conhecer. Porque me conhecendo eu posso me corrigir. Me conhecendo eu posso trabalhar as minhas mazelas. Me conhecendo eu posso trabalhar as minhas más tendências. Tendências essa que nós sabemos que nós trazemos lá de trás, né, das nossas vidas anteriores. E às vezes quando nós chegamos aqui nessa vida, a gente acaba muitas vezes acentuando as nossas más tendências. Por quê? Porque a gente nunca fez o trabalho de parar para se olhar, a gente nunca fez o trabalho de parar para se analisar, né? E para olhar principalmente para a nossa fé. O que é essa fé? Que tanto se fala em todas as religiões, que sai da boca das pessoas com tanta facilidade. Que Jesus nos recomendou, né? Que Jesus tantas vezes falou, né? Algumas vezes falava para os apóstolos, falava para aqueles que ele curava, né? A tua fé te salvou, a tua fé te curou. Algumas vezes ele falou para os apóstolos, né? Homens de pouca fé, quando eles não conseguiam fazer algo que Jesus sabia que eles podiam. Assim como Jesus sabe que nós podemos ter esse amor, né? Esse amor sublimado, esse amor de alguém evoluído. Não tem como ter esse amor sem evolução. Sem evolução, a gente vai fazer o seguinte. Agora eu volto lá em Paulo, quando ele falou que o amor é benigno. E aí, lembrando para vocês,
Benigno é aquilo que não nos causa mal. Benigno é aquilo que não nos causa dor. Então vamos pensar hoje no dia a dia nessa questão do amor. Quando nós estamos voltando de novo, né, na nossa família, nos nossos amigos, quantas coisas nós fazemos em nome desse amor? E quantas vezes nós percebemos que em nome desse amor as pessoas sofrem? Então, quando você vai, por exemplo, uma pessoa que é extremamente ciumenta e que sempre arranja uma intriga, uma encrenca, um dissabor por conta de ciúmes. E aí, muitas vezes, se você vai questionar essa pessoa, a pessoa fala, não, eu controlo muito porque eu amo demais, né? Só que esse ciúmes, ele tá acarretando o quê? Ele tá acarretando dor. Não só naquele que sente, porque aquele que sente tá doendo, né? Mas aquele também que é cobrado demais, ele sente essa dor de ser cobrado. E essa cobrança a pessoa já só faz por quê? Porque dentro dela existe alguma coisa que a deixa insegura e por isso ela cobra. Só que ela acha, ela acredita que ela cobra porque ela ama demais. Então, de novo, vamos repetir. O amor é benigno, ele não causa dor. A gente pode trazer isso também para os pais, né? A gente sabe do amor dos pais para com os filhos, né? A gente fala que o da mãe é até mais acentuado muitas vezes, não é uma regra, mas a gente sabe. Mas quantas mães também acabam direcionando os seus filhos de uma forma equivocada em nome desse amor? Então, em nome desse amor, muitas vezes você dá demais, principalmente para os filhos, né? Você dá, enche de coisa, às vezes até não é exatamente por amor, mas por trás desse teu comportamento existe talvez uma culpa, existe uma necessidade de dar para o teu filho aquilo que você não teve. Então, quando nós percebemos, a pessoa ultrapassou o limite e acaba causando mal ao seu filho. Por quê? Porque deu demais. Aquele que recebe demais, ele vai se virar como? Ele vai precisar se virar? Ele vai precisar se mexer? Não, porque tudo está vindo para ele de uma forma fácil. E alguma vez na vida, quando algo não for fácil para esse filho, vai doer. Vai doer bastante. Por quê? Porque ele aprendeu a ter tudo muito fácil. Então, em nome deste amor, a gente ainda está causando dor. Então, perceba o quanto a gente precisa refletir. O quanto a gente precisa compreender Jesus. O quanto a gente precisa, além de compreender Jesus, a gente precisa trazer para a prática da vida, para a prática do dia a dia, esses ensinamentos do Cristo. Porque não tem outro caminho, né? Quando ele disse para a gente, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chega ao Pai sem antes passar por mim. O que ele está dizendo? Ele não está dizendo, olha, se você não for para a igreja, porque se você não for para o centro espírita, se você não for para o templo, né? Não é sobre este caminho que ele está falando. E não é sobre a imagem do Cristo homem que ele está falando. Mas ele está falando sobre a ideia, sobre o ensinamento dele. Então, se você não segue o Cristo, ou seja, se você não segue a ideia do Cristo, né? E seguir a ideia não é simplesmente refletir sobre ela, mas sim praticar essa ideia do Cristo, né? Essa lição que ele trouxe para a gente colocar na prática. Isso é segui-lo, né? Não é seguir ele indo para o templo, para a casa espírita, adorando, falando que lindo, eu amo Jesus, né? Mas sem praticar aquilo que ele traz para a gente. E a gente percebe, então, esse amor imensurável de Jesus, de Deus, nosso Pai, e da espiritualidade maior para conosco. Nós sabemos o que o mundo tem passado, cada um passa ali as suas provas e as suas expiações, né, os seus perrengues, falando assim. Mas a gente sabe que há um amor sublime por trás de tudo isso, né? Porque qual é a intenção
quando nós passamos por tudo isso. Porque Deus é aquele pai sábio, ele não é aquele pai que dá tudo, 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 tudo. Ele poderia dar, porque ele tem abundância, né? Ele tem abundância. Só que ele deixa que a gente vá fazer essa conquista, por quê? Para que a gente se autodesenvolva, para que a gente seja capaz, né, de fazer germinar aquela sementinha que ele deixou plantada aqui dentro da gente. E para isso é preciso eu compreender Jesus. Para isso é preciso eu estudar os ensinamentos de Jesus. E estudar não é ler, estudar é buscar compreender. E quanto mais a gente se coloca para fazer isso, quanto mais a gente se dispõe a isso, a gente sabe que mais a gente recebe ajuda da espiritualidade maior, né? Eles nunca vão te puxar, mas a hora que você estende a mão, e esse estender a mão não é só pedir, é um estender a mão dizendo, ó, eu tô aqui fazendo a minha parte. E se eu tô aqui fazendo a minha parte, é claro que essas mãos vão te puxar para cima, mas de maneira sábia, de maneira gradual. É um te puxar para cima devagar, conforme o teu merecimento. E o que é o teu merecimento? É o trabalho que você faz. E o trabalho que você faz primeiro dentro de você. O trabalho íntimo que você faz em você. Então, lembrar sempre, quando a gente falar desse amor, a gente lembrar de Paulo. O amor é benigno, lembra disso. Benigno é aquilo que não causa mal. Benigno é aquilo que não causa dor. A gente ouve muita gente dizendo assim, né? Tem gente que me desculpe aqueles que tem, mas tem gente que tem passarinho preso numa gaiola. E a pessoa fala assim, eu tenho vários porque eu amo passarinho. Né? Como é que você ama o passarinho se ele está preso numa gaiola? O passarinho não tem asa? As asinhas não é para ele voar? Então, se eu amo o passarinho, eu abro a gaiola. Aliás, eu nem coloco ele na gaiola. Né? Isso é amor, porque o amor é aquilo que não causa mal. O amor é aquilo que não causa dor. E é desse amor que Jesus falou pra gente. É desse amor sublimado. Que é claro que não é agora que a gente vai sentir esse amor, porque nós estamos em evolução. Nós estamos num planeta de provas e expiações. E em provas e expiações é natural, né, que a gente tenha... às vezes eu ajo só com instinto, às vezes eu ajo com as sensações, às vezes eu até consigo agir com certo amor. Porque nós estamos nesse sobe e desce. A gente ainda não está naquele amor que Cristo falou, que é aquele amor equilibrado, o amor sublimado. Mas nós estamos aqui para essa caminhada, para a construção desse amor. E que ele é um trabalho, como a gente falou agora, né, lembrou agora da questão que Paulo falou, você não planta uma árvore já pronta com os galhos, com o tronco, com os galhos e com as frutas. Você planta somente a semente. E aí vai de você cuidar dessa semente para que então, daqui um tempo, ela vire uma árvore com frutos. Assim é com a gente. Então, esse trabalho com a gente, além de um trabalho de amor, é um trabalho de paciência com a gente. E ter paciência com a gente é ter amor. Só que vamos tomar cuidado, que é para ser paciente e não passivo. Porque passivo é aquele que fica esperando acontecer. E a gente não pode ficar esperando acontecer. A gente tem que fazer acontecer. E nós temos todas as condições de fazer acontecer. Não é verdade? Uma que nós ganhamos um planeta. Né? Às vezes a gente fica esperando que Deus, que é a espiritualidade maior, e que Jesus, que é o nosso governador, né, o governador do planeta Terra, às vezes nós ficamos esperando que eles façam alguma coisa pelo planeta. Mas eles já fizeram, né? Deus já fez, deu um planeta lindíssimo pra gente. Tem água, tem animal, tem sol, tem calor, tem rios, mares, tem estrelas, tem plantas, tem comida plantada, tem ervas para remédio.
Ele nos deu uma terra perfeita, perfeita, né? Eu diria até que não é o planeta Terra que é de provas e expiações, mas a população que vive nesse planeta. E com a nossa vibração, o que vai acontecendo, né, com o nosso planeta? Ele vai entrando em desequilíbrio, como a gente tem visto por aí. Então, quanto depende de nós, né? E depende de cada um, porque se cada um pegar a tua parte, a tua responsabilidade, e se olhar como um espírito que é e tomar essa responsabilidade da tua evolução, tudo vai melhorando. O planeta vai melhorando, as vibrações do planeta vão melhorando, né? E isso é um trabalho de formiguinha, isso é um trabalho de cada um de nós. Jesus também, em uma das suas passagens, ele diz o seguinte, que os seus discípulos seriam reconhecidos por muitos se amarem. E não somos nós os seus discípulos? Não somos nós aqueles que estamos seguindo os teus ensinamentos? Não somos nós aqueles que estamos, na verdade, aprendendo sobre os teus ensinamentos? Né? E por muito praticarem o amor. E o quanto nós temos praticado este amor de verdade? E lembrando que não tem como nós praticarmos esse amor de verdade se antes a gente não tiver esse amor para com a gente mesmo, né? E o que é ter esse amor para com a gente mesmo? É só lembrar de novo, eu vou lembrar o tempo todo. O amor é benigno, o amor não causa mal. O quanto você está causando mal a você mesmo em nome do amor, né? Ou o quanto você está se judiando, o quanto você está se cobrando, o quanto você está se apontando demais e se criticando demais. Não é verdade? Porque quando eu falei agora há pouco, né, o quanto a gente está se judiando em nome do amor, o quanto a gente está se prejudicando em nome do amor, porque muitas vezes a gente, para a gente querer que alguém goste da gente, para a gente querer ser querido, a gente acaba fazendo coisas que a gente não gostaria de fazer. Para a gente ser aceito, a gente acaba falando coisas que nós não gostaríamos de falar. E dessa forma, o que acontece? Dessa forma a gente acaba se castigando, dessa forma a gente acaba não olhando para a gente com esse amor que Jesus recomenda, né? Primeiro ele recomendou esse amor a nós mesmos. Então que a gente possa, a partir de então, a gente poder se olhar, né? Para seguir o Cristo eu preciso me olhar com amor, né? E olhar com esse amor é justamente olhar com esse interesse de se perceber. E percebendo-se, a gente poder olhar o que não está bom. O que é que está me fazendo sofrer? O que está doendo aqui dentro? O que está impedindo aqui dentro de eu ser mais amoroso comigo e com o outro? Porque a natureza do Espírito, a natureza dos filhos de Deus é o amor, né? Nós saímos com amor puro, a gente vem de uma fonte de um amor original, a gente tem o amor original. E a gente sai dessa fonte com o amor original. E quando a gente chega aqui, a gente começa a fazer as nossas escolhas através do nosso livre-arbítrio. E aí a gente vai fazendo escolhas mais fáceis, né? E as mais fáceis, as que são mais instantâneas, elas nem sempre são as melhores, elas nem sempre são as corretas, né? A gente chega aqui, às vezes a gente quer plantar aquela árvore pronta, como o Paulo falou pra gente. E não dá, né? Não dá para plantar uma árvore pronta. A gente tem que começar por essa sementinha que a gente já trouxe junto com a gente. A semente original que nós trouxemos com a gente, ela é amor. Ela é feita de amor. E a gente precisa pegar essa sementinha e trabalhar, né? Trabalhar com amor, mesmo que não seja esse amor ainda de alguém evoluído, como falou Lázaro pra gente na lição. Mas a partir do momento que eu tenho o interesse da evolução, a partir do momento que eu tenho o interesse de olhar para mim mesmo e perceber aquilo que não está bom e perceber que precisa corrigir algo,
já é um passo muito importante. É sinal que nós começamos a caminhar. Se nós ainda estamos lá nos instintos, somente agindo como animais para sobreviver neste mundo, é urgente que a gente comece a caminhar um pouquinho mais rápido. Que a gente tenha já sensações e a partir das sensações eu perceber as minhas, né? E não a dos outros, certo? Percebendo as minhas, aí sim eu consigo fazer um bom trabalho em mim. Aí sim a gente vai começar a conquistar esse amor, esse sentimento que Lázaro fala pra gente. E vai ser muito natural, minha gente, que um dia eu erre e que um dia eu acerte, que um dia eu caia e que no outro dia eu levante. Mas o mais importante para aquele que cai é que ele levante e continue andando de novo. Se ele cair lá na frente, ele levanta e continua andando de novo. E se ele fizer assim, vai chegar uma hora que seus pés estão firmes, suas pernas também, e aí ele consegue caminhar sem cair. Só não chega lá aquele que cai e fica reclamando, deitado, caído, chorando porque caiu. Esse não chega. Mas aquele que cai, levanta, bate a poeira, cuida ali das feridinhas e olha para frente e continua caminhando, esse vai chegar. Esse com certeza vai chegar, né? Então, que a gente possa refletir sobre isso. Aonde nós queremos chegar e quando nós queremos chegar. A gente sabe que é um caminho longo, nós sabemos disso. Mas o mais importante, de que forma eu quero chegar lá? Eu quero chegar ainda feito um sofredor? Eu ainda quero chegar feito aquele que reclama? Eu quero chegar ainda feito aquele dizendo que nada tá bom, que nada dá certo, que nada tá bom? Eu quero chegar lá com aquele que vai no caminho reclamando? Ou eu quero chegar com aquele que olha para frente e fala, eu acredito que eu posso chegar lá, porque meu mestre disse que eu vou chegar lá. Eu acredito que eu posso fazer isso, porque meu mestre disse que eu posso fazer isso. Isso é seguir Jesus. Isso é seguir a mensagem de Jesus. Isso é seguir a ideia do Cristo. É isso que ele trouxe para a gente, para que nós o sigamos. Para que nós o sigamos, é preciso que a gente se olhe. E quando você se olhar e você encontrar um monte de coisa feia e ruim, se aceite, se ame e trabalhe essas coisas ruins. Porque é assim que a gente vai chegar lá naquela porta estreita que ele falou pra gente, né? E o caminhar, ele pode ser cheio de amor, né? Pode ser um ensaio ainda do amor, né? Que é os primeiros germes, né? Do amor. E é isso que a gente precisa fazer, né? Então, minha gente, eu vou finalizando por aqui, que essa mensagem possa ganhar espaço nos nossos corações, na nossa mente também, para que a gente reflita sobre isso, né? O quanto nós queremos caminhar de pés firmes nessa terra e o quanto nós queremos chegar nesse sentimento que Lázaro nos falou, experimentar este amor que Paulo nos falou, o amor benigno, né? Porque essa é a nossa meta, esse é o nosso destino, o destino de quem ama de verdade. É para isso que nós viemos aqui. Nós não viemos a essa terra, a esse planeta lindo e maravilhoso para sofrer. A gente veio para aprender. E a gente pode escolher qual é a forma que nós vamos aprender. Nós vamos aprender como aqueles discípulos de Jesus? Ou nós vamos aprender com o sofrimento e com a dor? Então somos nós que escolhemos. A gente tem livre-arbítrio para isso também. Para escolher de que forma nós vamos fazer a nossa caminhada nessa terra. Mesmo que às vezes a gente tenha sofrimento, porque é normal, né? Mas eu posso sofrer com aprendizado e não sofrer com dor, né? Quem quer aprender, fica feliz. Só para a gente finalizar rapidinho, eu lembrei agora, vocês sabem que o cérebro da gente, o ato, a coisa que a gente faz, que mais o nosso cérebro sente satisfação, vocês sabiam o que é aprender? Quando nós aprendemos algo,
o nosso cérebro fica satisfeito, ele se acende, ele dá uma sensação boa no nosso corpo. E quer sensação melhor do que aprender com Jesus? Do que aprender de fato os seus ensinamentos? Então é essa mensagem que nós, né, eu, o Leal, toda a equipe espiritual do Leal, deixa para todos nós. Então eu desejo que todos nós possamos fazer a nossa caminhada e que a gente possa se encontrar nessa estrada, que a gente possa se encontrar nesse caminho, sendo os discípulos de Jesus, por nos amarmos muito uns aos outros. E que essa é a mensagem para a nossa noite de hoje. Antes de eu vou fazer uma vibração aqui junto com vocês, fazer uma prece, mas antes disso eu quero agradecer a presença e o carinho de todos aí que eu tenho visto, vi alguns amigos, até minha amiga Renata lá da Austrália, tô vendo ela aí agora. Um beijo grande para a Cris também e para todos, todo o pessoal do Leal, né, que está aqui presente, os amigos presentes, Pedrinho, Vani, né, Vilminha. Então um beijo muito grande, gratidão ao Leal, gratidão Maria, Ricardo, pelo acolhimento, pelo carinho. E eu vou pedir agora que todos nós, nessa vibração de amor, todo mundo está se manifestando aí com corações, beijos. Então, nesse sentimento, meus amigos, meus irmãos, vamos fazer as nossas vibrações dessa noite, pedindo a essa equipe espiritual que está em nossos lares, que também está lá no Leal, nos conduzindo, nos orientando, que nós possamos abrir o nosso peito nessa sementinha de amor que ainda é pequenininha, mas cada um abre a sua e exala o amor no seu peito. E vamos deixar que esse amor, como uma grande luz, parta do nosso coração, se espalhe pelo nosso lar e vá a todo o redor, naquilo que nos rodeia, aos nossos vizinhos, à nossa rua, ao nosso bairro, que vá aos nossos amigos, à nossa família, aos nossos amores, que vá a todo o planeta, que vá a todos os homens desse planeta, a todos os espíritos encarnados e desencarnados, que vá a todos os leitos de hospitais, a todas as famílias, a todos os pais de família que possam sustentar as suas famílias, a todos os filhos sem mães, que estão perdidos nas ruas, sem pais, que sejam acolhidos, amparados, que todos possam receber esse amor, que todas as casas que divulgam o Evangelho do nosso Mestre possam receber hoje o nosso amor e a nossa gratidão. E assim, Mestre querido, nós te agradecemos a oportunidade bendita. Nós te agradecemos pelo teu amparo, pela tua luz, pelo teu amor. Agradecemos a Deus pela oportunidade bendita de aprender e de sentir esse amor ao aprender, de nos sentirmos preenchidos ao aprender. E nós agradecemos que mesmo tendo que ficar reclusos nos nossos lares, nas nossas casas, nós ainda podemos nos encontrar virtualmente e espiritualmente. E por tudo isso nós somos gratos. Nos ampare, nos proteja por hoje e por sempre. Gratidão a todos. Um beijo grande a todos vocês. Obrigada, Leal, novamente. Maria, pelo convite e por esse carinho de sempre. E se Deus quiser, espero logo mais encontrar vocês presencialmente aí no Leal. Gente, um beijo grande. Fiquem com Deus.